Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Bom dia, transformadores. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 ao 26. Naquele tempo, levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Felizes de vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês se todos os elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Hoje no Evangelho, ele nos traz as bem-aventuranças, né? São palavras de Jesus que começam com felizes ou bem-aventurados, né? São palavras que elas carregam promessas, mas também ao mesmo tempo nos desafiam. É uma busca de uma santidade plena. Primeiro Jesus diz: Felizes de vocês os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Olha, interessante. A pobreza aqui ela pode ser vista de várias maneiras. Mas não é só a pobreza material. Claro que quem passa por dificuldades econômicas pode sim se identificar, mas Jesus ele vai além. Ele fala também de uma pobreza espiritual, de um desapego. E o que é esse desapego? Não é desprezar o que temos, mas é entender que as coisas materiais elas são passageiras e que a nossa segurança não deve estar nelas. E sim, isso pode ser muito difícil. No mundo de hoje isso é muito difícil, cada vez mais difícil. Porque até quem tem pouco pode se apegar àquilo que tem. A pobreza do espírito que Jesus valoriza tanto é aquela que nos liberta desse apego. Aquela que nos faz reconhecer que dependemos totalmente de Deus. E daí vem um complemento. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. De novo, a fome aqui também pode ter um significado mais amplo. Não é só a fome física, mas a fome de justiça, a fome de ver um mundo melhor, de viver uma vida alinhada ao que é certo. Como diziam os antigos profetas, os famintos são aqueles que anseiam por algo mais do que esse mundo pode oferecer. Jesus, ele promete que aqueles que sentem essa fome, que não se conformam com as injustiças ou com o vazio da vida, serão saciados. Porque o reino de Deus, ele sacia essa fome, trazendo a verdadeira justiça e paz. Agora, Jesus não para por aí. E é aqui que o Evangelho começa a nos desafiar mais ainda. Ele fala também dos ais. E a primeira coisa que a gente sente é aquele incômodo, né? Porque Jesus nos alerta. Ai de vocês, os ricos, porque já têm sua consolação. Esse ai é um lamento profundo, uma advertência. Porque a riqueza em si, ela não é um problema, mas o que ela pode fazer conosco é sim um problema. Quantas vezes nós vemos pessoas que por terem tudo, acabam se esquecendo de Deus, que confiam mais nos bens materiais, nas suas posses, do que no Senhor, que se dedicam a futilidades a vida inteira, mas não conseguem ter uma hora para se dedicar ao Senhor durante a semana. O perigo aqui é se acomodar na riqueza, seja ela material ou até mesmo emocional. Esquecer que dependemos sempre, sempre, sempre da graça de Deus. E por fim ele nos diz: ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e chorar. Aqui Jesus não está condenando a alegria. Não, ele está mostrando que muitas vezes o riso que surge da superficialidade, da falsa segurança, da indiferença para com os problemas dos outros, esse riso vai se transformar em choro, porque nada disso é eterno. Só a alegria que vem de Deus é que permanece. Agora, um ponto interessante também, que não se pode deixar passar, é que Jesus também menciona as perseguições.
Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, insultam por causa do Filho do Homem. E aí a gente vê meio que um padrão, né? Jesus nos lembra que os profetas, aqueles que vieram antes, já passaram por isso. Ser seguidor de Cristo implica muitas vezes em enfrentar dificuldades e muitas resistências. Mas essa é uma resistência que vale a pena, ou se vale. Então, para meio que concluir a nossa conversa de hoje, vamos refletir. As bem-aventuranças não são promessa de um futuro distante, mas são realidades que podemos e devemos viver agora, no presente. Elas nos mostram que o reino de Deus é para aqueles que, mesmo em meio às lutas, confiam em sua bondade e justiça. Porque a verdadeira felicidade que Jesus nos oferece, ela não depende de riqueza, status ou aprovação dos outros. Ela vem da nossa intimidade, da nossa relação com Deus, do nosso desapego às coisas desse mundo e da nossa capacidade de servir e amar o próximo. Então que a gente possa viver essas bem-aventuranças na prática, que possamos ser pobres de espíritos, famintos por justiça e corajosos diante das perseguições. Porque é assim que um dia ouviremos: felizes de vocês, o reino de Deus lhes pertence. Paz e bem. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra ser